Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Engenharia em Foco, o podcast da ABMEC, com a colaboração do CREA Minas, que conecta profissionais, estudantes e entidades da engenharia mineira. No episódio de hoje, falaremos sobre um tema que está transformando o cenário urbano e desafiando engenheiros, síndicos e gestores: as instruções técnicas e as novas exigências para a instalação de pontos de carregamento de carros elétricos em prédios já existentes e nas novas edificações. Para esse bate-papo, temos conosco representantes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que vão compartilhar orientações técnicas, responsabilidades e perspectivas sobre o futuro da mobilidade elétrica com segurança. Então, acompanhe mais um episódio. Oi, tudo bem? Me chamo Ronaldo Bandeira, eu sou engenheiro mecânico, presidente da ABMEC, Associação de Engenheiros Mecânicos de Produção do Estado de Minas Gerais. Hoje, mais um episódio do podcast Engenharia em Foco. Vamos trabalhar na área realmente sobre carregamento de carros elétricos. E antes de começar, gostaria só de apresentar nossos convidados hoje. Bem-vindo a todos a mais um podcast Engenharia em Foco. Eu sou Flávio de Deus, engenheiro mecânico e vice-presidente da ABMEC. Bom dia, sou o Capitão Maroni, do Corpo de Bombeiros Militar, atuo na Diretoria de Atividades Técnicas, na Adjuntoria de Normalização, que cuida dessa parte, né, de confecção e revisão das instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. Eu sou o Tenente Manuel Braga, sou instrutor de combate a incêndio e perito de incêndio e explosões e trabalho também na Diretoria de Atividades Técnicas. Obrigado por estar recebendo a gente aqui. Bom, além do agradecimento, só para a gente iniciar, é importante, capitão, a gente, para contextualizar, gostaria que inicialmente você falasse como é que isso começou, quem foi assim, o que é uma diretriz, quais eram as preocupações para que esse assunto, carregamento de carros elétricos, ele viesse à tona. Hoje a gente está vendo aí que a cada dia tem mais veículos elétricos rodando, então eu gostaria dessa contextualização sua. Essa questão, né, foram surgindo muitos veículos aí, né, e você pega um mercado feito de São Paulo, que é, né, o maior polo, assim, do país, e aí lá eu acho que foi batendo mais na porta mais cedo, né? Então essa demanda de ter uma regulamentação em relação a veículos elétricos, os riscos que ele envolve para edificação e tudo mais. Então, mais ou menos em maio do ano passado, o Corpo de Bombeiros de São Paulo soltou para consulta pública uma minuta de uma norma para tratar dos veículos elétricos lá em São Paulo. Nessa consulta pública deu muito o que falar, né? Várias entidades se manifestaram, a ABVE, né, Associação Brasileira do Veículo Elétrico, fez grandes críticas, né, e falou assim, não, opa, calma, tem muita coisa aqui que não está legal, vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho mais junto para construir alguma coisa. E aí, a partir disso, então, teve esse envolvimento maior, né, o pessoal de São Paulo, principalmente, o Major Ronaldo, que estava à frente dos trabalhos lá, fez diversas viagens, né, foram para a China, para a Europa, Alemanha, foi para Estados Unidos, diversos estudos nesse sentido, e aí num determinado momento também, tendo em vista que essa cobrança então chegou em todos os estados, né, e tinha essa grande preocupação também de que não fosse algo muito diferente, né, muito diferente para cada estado, de forma que as montadoras, as construtoras conseguissem atuar de uma forma mais equânime em todo o território. Então, seria interessante que todos os estados falassem a mesma língua e aí trouxessem uma norma que fosse parecida para não ter grande divergência. A partir disso, a Ligabom, ela fez um comitê especial para poder... O que seria a Ligabom? A Ligabom é o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais dos Corpos de Bombeiros de todo o Brasil. Né? Então, se reúnem lá e vinculado à Ligabom tem vários comitês. Né? Tem alguns comitês que são permanentes, né? Igual tem o Comitê Nacional de Segurança contra Incêndio, tem o Comitê de Combate a Incêndio, e aí criaram um comitê especial para fazer estudo dessas questões dos veículos elétricos. Né? Então, ela foi composta por 2 militares de cada estado do país
fizeram parte desse comitê, né, liderados por São Paulo, né, o presidente da comissão era o coronel Max Schroeder, lá de São Paulo, então puxando bastante, né, a coordenação dos trabalhos. Então entendeu-se que seria pertinente trabalhar em cima dessa diretriz e fomos caminhando nesse sentido. Entendi. Agora, antes só para a gente, a dúvida sobre diretriz técnica, Tenente, você que realmente, vocês, né, estão no campo aí, eu fiquei com uma dúvida que é o seguinte, hoje em função de pesquisas, tudo que vocês conversam com outros batalhões, outros estados, como é que está sendo esse combate aí no dia a dia de um carro elétrico? Entendeu? Essa parte mais de combate ali. Com o aumento da frota de carros elétricos no Brasil, houve esse interesse, de certa forma, essa dúvida também se o combate ao carro elétrico iria exigir novas técnicas, a mudança da forma de combate. O que se percebeu é que o combate em si, a forma como o bombeiro aplica a água, os equipamentos, não vai ser necessário grandes mudanças. A técnica de combate vai mudar pouco e se aproxima muito do carro convencional. Porém, o carro elétrico ele tem algumas características de riscos adicionais. Então, a forma de combater não muda, mas os riscos que a gente vai ter que gerenciar, de fumaça, de propagação, a intensidade dessa chama, a energia liberada nesse espaço de tempo, né, a taxa de liberação de energia, ela é diferente. Então, vai exigir que a técnica, aquela mesma que a gente utiliza, seja incrementada com alguns equipamentos, poucos, por exemplo, uma manta, né, o Fire Blanket, para a gente ajudar a conter, alguns equipamentos, câmera térmica, para a gente manter o controle da temperatura desse veículo, colocar o veículo em quarentena. Então, a gente percebeu esses elementos a mais que a gente vai ter que gerenciar, não da técnica em si. Vamos continuar usando água, vamos precisar utilizar outros acessórios para controlar os riscos a mais que a gente tem, né? Os riscos adicionais que a gente tem. Mas a técnica em si não vai mudar muito. O Bandeira, é interessante dizer que esse comitê que eu disse que foi formado aí, ele tinha 2 militares de cada estado justamente nessa ideia. Um especialista, né, nessa parte de legislação, de normas, e outro especialista nessa área de combate. Então, também para fazer como se fosse um procedimento operacional padrão para combate. Então, isso também foi construído por meio desse comitê da Ligamon. Mas, capitão, só antes de mais nada, nós temos uma dúvida que às vezes os associados me perguntam o seguinte: isso é uma diretriz, né? O nome próprio do documento é uma diretriz. Como é que eu vou relacionar essa diretriz com, por exemplo, as instruções técnicas e ITs dos bombeiros nos estados? Como é que é sair? Como é que é o caminho disso aí? Porque é muito importante, porque se eu sou um projetista, eu vou me basear na IT do bombeiro, eu vou basear na diretriz, não, opa. Então essa aqui é uma dúvida que os associados têm aqui conosco. A diretriz é realmente o norte, né? Ela não tem força de lei. Os estados, né, mesmo tendo participado da construção dela, não tem essa obrigatoriedade de seguir o que ela traz, né? Então, ela é um norte, é uma referência. A partir dela, nós vamos construir a nossa legislação de Minas, né? Então, hoje, ela é um caminho. O que eu faço? Tal? Tem coisas bastante interessantes que ela traz ali, que é interessante de serem seguidas, porque depois que a gente trouxer a IT do Corpo de Bombeiros, ainda que tenha alguma divergência em relação ao que está ali, não vai ser algo tão discrepante do que está ali, e realmente mesmo as edificações que já se encontram, né, edificadas, já regularizadas, e que trazem esse risco novo para a edificação, a gente precisa cuidar desse risco ali, né? Então, o que vier, a edificação vai ter que se adaptar. Então, hoje, o que a gente orienta contrate um responsável técnico que saiba fazer uma instalação bem feita dos seus pontos de carregamento, para ver se a rede da edificação suporta essa nova demanda, né, de carga que vai ter na rede.
e que ele também é o responsável ali por essa questão de segurança contra incêndio da edificação. Ele vai poder vislumbrar ali quais são os riscos eventuais agregados, né? Se está num ambiente muito confinado de garagem. Então, enquanto não tem nada muito expresso de IT do bombeiro, né, é interessante observar o que a diretriz traz, porque ela traz conceitos relevantes, né? Você não pode deixar o incêndio ficar confinado, você precisa ter um meio de combater, preferencialmente, sem precisar que uma pessoa se aproxime daquele risco, né? Se puder instalar em local descoberto, melhor. Então, tem uma série de caminhos, orientações que é interessante de ser seguidas. Existem diferenças com esse aumento exponencial de veículos elétricos? Existe diferença entre as edificações novas e as já antigas? Como é que, para adaptar isso, essa vistoria do bombeiro, como é que funciona? Existe essa vistoria? Porque eu compro um veículo, chego lá em casa, ligo na tomada, ou no meu prédio. O que a pessoa, né, que comprou o carro, igual você falou agora, a respeito de um profissional, né, para dimensionar isso? O bombeiro faz alguma vistoria nisso? Existe uma orientação? Não tão exatamente assim, né? A gente faz essa orientação que contrate um profissional capacitado, que siga a NBR 17019 para fazer essa instalação, né? Ela referencia a NBR 5410 também. Então, a gente faz essas orientações para que seja tudo instalado adequadamente, né? Por hora, é a principal orientação que a gente dá. Depois, a gente entende que as garagens estão com um risco hoje, além daquilo que a norma traz. Então, assim, a segurança hoje das garagens pode estar um pouco subdimensionada, então a gente deve vir com alguma alteração na norma aí para poder melhorar a segurança dos estacionamentos, das garagens, de uma forma geral, né? E a diferença, né? Uma edificação existente, a gente sabe que vai ter uma adaptação mais dificultosa, né? Se adequar a alguma questão de sistema de segurança nessa edificação que já está ali edificada, né? Já em funcionamento. E aí, sabendo disso, a gente vai trazer, sim, algumas exigências para esses locais, mas plenamente consciente de que são adaptações que, né, têm que ser adequações que sejam possíveis de acordo com a realidade de uma edificação já em funcionamento. Tenente, é interessante que a diretriz, ela fala assim, o carregamento externo e o interno numa garagem. Assim, você, assim, na linha de frente, ali, quais assim, as dificuldades maiores quando, por exemplo, esse incêndio ocorre dentro, por exemplo, de uma garagem? Sim. Você está falando até sobre os riscos mesmo do vapor que sai ali, mas quais os riscos assim, que você vê como realmente desse perigo que é? Sim. Dentro do combate, a gente tem as prioridades táticas. A primeira delas é a vida. Então, a gente pensa em evacuação e pensa na segurança das pessoas. Então, a primeira diferença está aí. Num ambiente fechado, o incêndio ele se comporta de maneira diferente de quando ele está no ambiente aberto. No ambiente fechado, ele se acumulando, ele propaga o calor de maneira diferente. A convecção age ali espalhando e aumentando a propagação de energia, de calor mesmo nos ambientes. Então, o primeiro risco no ambiente fechado é a liberação, a grande liberação de fumaça, ou de produtos da combustão dessa bateria, que não que é bem diferente dos produtos da combustão de um veículo convencional quando ele atinge a bateria. Então a gente está falando de produtos aqui que são mais tóxicos, produtos aqui que eles são liberados numa quantidade muito maior. Então a capacidade dessa pessoa fugir, se orientar, é bem menor. Ela se intoxica, a possibilidade dela se intoxicar e não conseguir fugir é maior. Já se fosse num ambiente aberto, esses gases iriam para o ambiente e a gente teria uma rota de fuga mais facilitada. A primeira situação é essa, sem dúvida. E a segunda é que no ambiente fechado, o calor, o fogo, ele se comporta diferente porque as paredes fazem um feedback mesmo, devolvendo parte desse calor para o ambiente, reaquecendo outros combustíveis e fazem com que o incêndio tome um crescimento meio que exponencial. Então, no ambiente fechado,
esse calor não vai para o ambiente. Esse calor aquece outros combustíveis e intensifica o incêndio, fazendo com que a taxa de liberação de calor seja maior e o tempo de fuga e os danos à estrutura, inclusive, né, a transferência de calor para as estruturas seja maior, diminuindo o tempo de evacuação, o tempo disponível de evacuação e aumentando o dano às estruturas. E é muito rápido quando começa a pegar fogo na bateria, e existe diferença, por exemplo, se a bateria está 100% de carga ou tem 20% que às vezes a pessoa deixa, é diferente assim o fogo ali, o início? Bandeira, essa é uma pergunta muito, muito pertinente, porque faz toda a diferença. Existe um termo técnico que é SOC. A quantidade de energia que está nessa bateria, inclusive a gente estende isso para outras baterias de íon de lítio normais. Se a gente for guardar essa bateria, eu quero que o dano seja menor, guarde essa bateria com menos carga. No geral, então, a gente tem 3 faixas, vamos colocar aqui, até 30%, até 60% e até 100%. Até 30%, 60% e até o 100%. O comportamento é totalmente diferente. Quando a gente tem uma bateria próxima do 100%, quando ela pega fogo, ela já vai... a gente tem fenômenos como o jet fire, é como se fosse um efeito maçarico. É fogo vivo como se fosse maçarico, porque tem muita energia acumulada ali. Então a gente tem um processo muito intenso de deterioração dessa bateria, dessas células da bateria. Quando a gente tem cargas menores, pode ser que a gente tenha só fumaça, por exemplo. Ainda assim liberando gases tóxicos para o ambiente, mas a gente não tem, por exemplo, aquele efeito da chama viva sendo aplicada nos outros combustíveis. É bem diferente o efeito, né? A gente tem mais ou menos gases e ela vai dando mais sinais, a gente vai ver uma fumaça, essa fumaça vai se intensificando em quantidades menores de carregamento. Quando ela está muito carregada, isso é muito mais rápido. Então, já vai começar a liberar fumaça, em poucos instantes pode ser que eu já tenha um fenômeno associado a essa bateria. Eu não tenho tanto tempo de sinais como eu teria se essa bateria tivesse menos carregada. Tá, tenente, esse combate aí, efetivamente, está pegando fogo. O que vocês usam para conter isso? A água é suficiente? Ou tem algum né, especial, alguma coisa especial que você tem que usar? Para caso de bateria, né? Carro elétrico. Sim. Hoje nós, depois desse fenômeno, né, do carro elétrico, o carro elétrico, apesar de ele não ser novo, a inserção dele em massa está sendo agora, né? Então, há diversos estudos hoje com diferentes agentes extintores, mas a gente conseguiu já verificar que a água, mudando apenas a forma como a gente está aplicando ela, já é suficiente para a gente realizar praticamente todos os nossos combates com o carro elétrico. Existem outros agentes extintores que estão sendo aperfeiçoados para ter um efeito melhor. Agentes baseados em espuma, agentes baseados mesmo em componentes químicos que vão reagir com esses elementos liberados pela bateria para poder diminuir esse incêndio. Porque a bateria ela tem um problema que ela vai liberar vapores que são inflamáveis. E como ela já está pegando fogo, ela libera algo que é inflamável e ela vai se sustentando. E esse fogo isso vai entrar, né, então, num ciclo em que ela vai se autossustentar, porque ela libera, por exemplo, componentes de hidrogênio na sua decomposição. E isso vai sustentar o incêndio. Então, em termos de agentes extintores, a gente tem uma variedade hoje que já está sendo estudada. Empresas do mundo inteiro estão querendo, inclusive de extintores mesmo, mudando o agente extintor dos extintores portáteis para tentar ter efetividade nesse novo risco. Entendi. Bom, capitão, uma dúvida que eu fiquei é o seguinte: você disse que assim, os bombeiros vão fazer instruções técnicas do Estado, mas sabe se tem alguma coisa em andamento aqui em nosso Estado? Quem participa desse grupo? Quem pode participar? Se ele está no início, meio ou fim?
Sim, a gente está fazendo um trabalho, existe no Estado, né, o Conselho Consultivo de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado, está previsto no nosso decreto 47998, e esse Conselho Consultivo ele é composto por diversas entidades, né, então a gente tem membros lá que são do CREA, do Sinduscom, FIENG, FEComércio, ACEMINAS, entre várias outras, e a gente está fazendo, né, reuniões mensais em que a gente está trabalhando o tema, né? Então, se alguém tiver, né, um interesse em fornecer algum tipo de contribuição, pode procurar os representantes desses, né? Então, por exemplo, os engenheiros podem procurar, tem o SME também, tem um representante lá, então pode procurar o CREA, o representante lá do Conselho Consultivo traz para o Conselho essas sugestões. A gente também recebeu recentemente um ofício da ABVE, sim, perguntando também, solicitando o interesse de compor o Conselho Consultivo. Isso não é possível porque o Conselho ele é definido em decreto, né? Então a gente teria que fazer uma alteração de decreto para permitir isso, mas nada impede, né, que empresas, entidades interessadas em expor alguma coisa que nos procurem e a gente abre a oportunidade, oportunamente, durante alguma dessas reuniões, para que se manifestem dentro daquilo que entendem que é pertinente ser levado para a comissão. Mas a nossa ideia é essa, é construir de forma conjunta, né, envolvendo os diferentes personagens envolvidos no processo para fazer algo que seja realmente seguro e factível. Mas já tem alguma previsão para ir à consulta pública, a esse grupo reunido? Já tem já uma agenda com início, meio e fim? A gente tem tentado fazer reuniões mensais e a gente trabalha outros temas também, né, dentro do Conselho Consultivo, mas o veículo elétrico a gente, né, fizemos recentemente, agora dia 30, pedimos para o pessoal trazer sugestões, vamos ver se a gente marca uma data para poder ter a BVE participando, tem outras empresas que já manifestaram interesse em contribuir também, por exemplo, a Clamper, que já nos procurou também. Então, a gente abre espaço assim, para poder receber essas sugestões, mas realmente ainda não tem nada concreto, já uma minuta bem encaminhada para, em breve, ser enviada para consulta pública, né? Mas quando tiver, com certeza, vai ser divulgado para consulta pública para a gente receber essas contribuições. Até porque a diretriz é recente também, né? Então, se também não tiveram tempo para reunir várias vezes, então está nesse projeto ainda, não vou falar que no início, mas já passou do início. Já. Sim, estamos trabalhando em cima. Bom, uma dúvida que nós ficamos aqui também é o seguinte, existe aquele carro, a gente vê aí na rua, a pessoa pode carregar, às vezes, em casa, lá numa tomada. Eu não vou nem estar no mérito, porque a norma de elétrica, né, por exemplo, ela tem toda, a NBR 5410, você vai trabalhar um pouco na NR10. Então, norma nós já temos. É muito fácil, tem que fazer, quem quiser fazer, porque nós temos prédios novos, acho que até porque os prédios novos é muito mais fácil você bolar, fazer todo o projeto. Agora, quando você trata de um prédio existente, eu acho que nesse caso foi bem interessante sobre esse projeto, porque nós temos duas coisas: prédio existente, a carga que vai ter, se vai ser um carregador, vai ser 2, vai ter 5 em cada garagem. Então tem que ver a necessidade do engenheiro. Como é que essa diretriz ela encara isso aí sobre as normas pertinentes e dos riscos, como fazer isso? A gente já tem, então, uma NBR que trata especificamente do SAV, né, do ponto de carregamento. Então, ali já tem diversas orientações a respeito de como tem que ser o ponto de carregamento em si. E ali já faz uma conexão com a 5410, com certeza. Além disso, né, agora falando aqui de outras situações de gerenciamento do risco mesmo. Sem dúvida, não afetar rotas de fuga, nesses locais de carregamento, independentemente de como for fazer, de onde, né, fazer essa análise do risco no sentido de não afetar rotas de fuga, né, não colocar nesses obstruídas, né? De forma que um incêndio ali, assim como ele não vá, por exemplo, contaminar ou incendiar
outros locais que são vulneráveis, né? A gente pode estar falando de uma instalação de gás, a gente pode estar falando de outras instalações que são vulneráveis, né? Nesse sentido. E claro, né? A 5410, sem dúvida, ela acaba influenciando muito nisso, porque quando a gente fala de causas de incêndio, as causas elétricas, fenômenos termoelétricos, eles sempre vêm à tona. Acaba que essa característica de gerenciamento, né, tanto dos equipamentos quanto da rede, ela é muito importante para as causas de incêndio no geral. O carro elétrico ali ele vai ser mais um elemento conectado à rede que potencialmente traz esse risco de incêndio, sabe, Bandeira? Agora, vamos supor, eu sou um projetista. Eu vou fazer um projeto na minha parte aí, combate a incêndio, minha área elétrica. Se eu tiver dúvida, eu como projetista, eu tenho a diretriz, mas tem alguma dúvida na diretriz, quem que eu posso consultar na hora que estiver elaborando o projeto e surgir algumas dúvidas? A gente tem canais, né, para contato com o Corpo de Bombeiros, né, tem o Helpdesk lá do Infocip, né, tem a nossa adjuntoria mesmo de normalização, eventualmente responde algumas dúvidas relacionadas a essas questões, né, de dúvidas sobre a norma, né, em que pese a diretriz não seja realmente uma norma do Corpo de Bombeiros, né, mas temos esses canais, mas a gente também pede que realmente que o pessoal se debruce ali, né, sobre a normativa, tente a entender mesmo, porque a gente também costuma receber muitas perguntas que deixam claro que nem leu. Nem procurou se inteirar antes de perguntar, né? Então, deixa eu tirar uma dúvida. Também. Essas vistorias que vocês têm a cada 5 anos, que é obrigatório, né, que a edificação faça, pode ocorrer mudanças, né? Pode chegar o carro elétrico, o prédio e tudo mais. Esse laudo pode ser feito por um profissional, sem ser o bombeiro. Como que funciona a fiscalização? O bombeiro olha ele vai pegar esse laudo e vai colocar no sistema, ou ele passa por uma avaliação do Corpo de Bombeiro? Nesse momento, né, de renovação, o Corpo de Bombeiros ultimamente vem tentando sempre assim, dar mais possibilidade do cidadão fazer esse autosserviço, né? Então, é uma forma de desburocratizar. Então, a gente sempre busca muito isso, e o AVCB hoje está assim, né? É um autosserviço em que você tem um responsável técnico que vai chegar na edificação, ele vai testar todo o sistema, conferir, ver se está tudo certinho, se manutenções foram feitas, está tudo certo, ele emite um laudo de renovação do AVCB, atestando que ele conferiu e que está tudo em pleno funcionamento. Esse profissional, não sei se vocês sabem me falar, Ronaldo, vocês, esse profissional, qual que é a área dele que vai fazer essa vistoria? É um engenheiro elétrico, eletricista, é um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, um técnico? A gente até fala, né, os conselhos que são os responsáveis por nos dizer o que os seus profissionais são capacitados a fazer, né? Mas hoje a gente tem engenheiros civis, engenheiros mecânicos, os engenheiros com especialização em segurança do trabalho, arquitetos, esses profissionais são capacitados para fazer. Entendi. Agora, por exemplo, então existe uma dúvida grande, principalmente em prédios instalados, o Flávio estava falando sobre a VCB. Eu não sei como é que vocês estão encarando hoje, vamos supor que vai renovar um AVCB. Você chega lá, você vê que o ponto de carregamento, o local que ele colocou, você está na rota de fuga, o bombeiro não tem outra opção, ele vai trabalhar do mesmo jeito, que pode ter outra não conformidade da edificação. E vai ter. Então, às vezes a pessoa não se apercebeu, estava no início, instalou. Como é que está acontecendo hoje quando você encara num AVCB, não tirar o AVCB, tem aquela não conformidade e séria e grave, né? Como é que vocês estão comportando nesse sentido? Nesse caso mesmo aí, do veículo elétrico, por exemplo, um ponto de carregamento, eu só falo ou não? Porque é uma coisa nova. Sim. Agora você vai tirar o AVCB, como é que você faz para que onde você vê aquela não conformidade que está clara, seja ela elétrica, seja ela de rota de fuga?
Assim, a nossa norma traz, né, na Instrução Técnica 01, que fala dos procedimentos administrativos, quais são aquelas alterações que aconteceram na edificação que ensejam na modificação do projeto ou não, né? Então, lá às vezes tem, né? Você teve uma alteração na rota de fuga, isso pode impactar em questão de largura, de distância máxima a percorrer, talvez demande sim uma substituição do projeto para que seja reanalisado aquela situação para ver se continua em conformidade com a norma, né? Alguns outros elementos, por exemplo, um ponto de carregamento, a gente pede que o RT, né, avalie a real condição ali e ele pode ser sim entendido como o quê? A adição de um risco especial. Quando você adiciona um risco especial à edificação, ela sai daquele status inicial que estava tudo ok e entra numa nova situação que pode necessitar também de uma apreciação mais detalhada sobre aquele novo risco que foi acrescentado à edificação. Então, pode ser também necessário a substituição do projeto para que conste esse novo risco lá. Aquelas vistorias que vocês fazem quando a edificação é nova, fez o prédio, a construtora... De liberação. Isso, de liberação. Existe muito problema nessa questão do veículo elétrico na garagem, dessa adaptação, ou eles já estão bem adaptados a isso? Hoje, primeiro que a gente precisa ter a normativa, e essa normativa ela vai ter caráter vinculante, né, digamos assim, caráter obrigatório, um pouco diferente da diretriz, que como o próprio nome diz, é uma diretriz, né, um norte. Quando essa normativa estiver pronta, ela vai entrar no mérito, inclusive, do que tem que ser reavaliado, se isso vai impactar na mudança do projeto ou não, e isso vai ser decidido nessas conversas que estão tendo com todos esses setores envolvidos, que é algo até interessante, né? A gente já tem a diretriz, mas ainda assim, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais está optando por conversar, por ouvir todos os lados, porque tem grandes impactos, claro, em todos os condomínios, tem impactos... hoje o carro elétrico está presente em muitos locais, né? Então, essa norma, assim como hoje ela define que quando houver uma atualização na norma de extintores, de sinalização, isso sempre deverá ser atualizado, pode ser que venha ou não essa determinação na nova norma, falando, olha, houve a inserção de um ponto, esse ponto foi inserido, sei lá, de tal data para cá, então deve haver um laudo que vai ser assim, em determinado sentido. Isso é a norma que vai dizer se essa mudança que houve vai ficar só a cargo do responsável técnico fazer uma avaliação, ou se ele vai ter que demonstrar ou fazer alterações por conta dessa inserção do risco, sabe? Agora, sobre o tipo de carregador, vamos dizer assim, a gente vê aí, obviamente, quando você tem shoppings ou alguns locais específicos maiores, e tem também até uma própria tomada, né? O que você está encarando assim? Como deve ser assim, aquele carregamento ou naquela estação maior ou numa tomada? Como é que você encara isso aí, assim, o veículo? Qual que existe melhor? Existe pior? Entendeu? Como é que funciona isso para vocês, no caso, assim? Obviamente, aquela menor ela vai demorar mais, mas como é que você encara, assim, como deve ser feito o carregamento? Então, primeiro, o ponto de carregamento em si, a gente tem já, essa NBR é a 17019, assim que, em conjunto com a 5410, vai regular o ponto em si. Agora, em relação a fazer o carregamento nas tomadas, ele não é entendido como aquele carregamento que deve ser encarado como de rotina, né? Nas tomadas convencionais, que eu digo, porque existe uma grande probabilidade também dessa tomada não ter sido dimensionada a esse veículo elétrico. Imagine um celular carregado à tomada. Pense no tamanho da bateria desse celular. Agora pense no tamanho da bateria de um carro elétrico conectado a uma tomada. Horas e horas. Além de horas e horas e horas, né? Então a gente vai ter uma demanda grande para o circuito em que essa tomada está inserida, e pode ser que ele não tenha sido devidamente dimensionado para esse risco, até porque a inserção do carro elétrico ali é um fenômeno novo. Então, no geral,
quando a instalação ela segue as diretrizes da NBR, a gente já tem ali circuitos próprios. Então a gente vai ter lá a exigência, por exemplo, de um dispositivo, né, o IDR, que é de detecção de fuga de corrente, por exemplo. Isso ele tem que estar instalado lá no quadro. Pode ser que numa tomada convencional a gente não tenha um dispositivo de corrente residual instalado. Então, pode ter fuga de corrente. Numa fuga de corrente, a gente pode ter choque nas pessoas, a gente pode ter a falha de algum equipamento, isso levar a um sobreaquecimento e daí a gente iniciar um incêndio, por exemplo. É interessante o que você falou. Por trás daquela tomada, tem que ter todo um projeto. Então, vou colocar o DR. Então, essa parte do projetista, seja num prédio novo ou habitado, vamos dizer assim, não é só aquela tomada. Ele tem que repensar o que a norma, a 5410, ou também aquela de carregamento elétrico, tem para ajudar. Não é só a tomada, não puxar e pronto. Exatamente. Assim como dispositivos de desligamento rápido, é algo também que a norma ela recomenda e que vai diferenciar esse ponto de carregamento de uma simples tomada, né? Um dispositivo de carregamento rápido. É algo que também faz diferença. Teve até um incêndio recente numa cidade lá do Rio Grande do Sul, eu vi em vídeos na internet, que o proprietário com um veículo estacionado na rua, ele colocou esse carregador portátil do veículo, que não é tão indicado para ser utilizado assim, ele deixou esse carregador portátil no banco do carro dele, puxou uma extensão da varanda lá da casa dele até lá e começou. E teve aí você está usando então equipamentos ali, extensões que não são, né, próprias para isso. E aí ele começou um incêndio no veículo dele. Por sorte não atingiu a bateria, né? Porque o incêndio começou ali no ponto de carregamento, queimou mais foi o estofado do veículo dele mesmo. Um incêndio normal, de origem elétrica normal, uma extensão aquecendo e que deixou em cima de um ponto que a gente totalmente não recomenda, que é em cima de estofado, colchão, cama, e colocar algo, celular mesmo, deixar um celular em cima de carregando em cima da cama, carregando em cima do sofá. É um local que, se iniciar um incêndio, ele se propaga muito rápido. É o caso desse. Ele colocou dentro do carro e esse local, naturalmente, não é propício. Não é só você comprar o carro elétrico, você tem que saber o que você vai fazer, como você vai carregar ele, porque só pegar, colocar na tomada, né? Não é um celular, é bem diferente. Exato. E eu estou vendo quando o carro, essa diretriz é interessante, por exemplo, quando o carregamento é feito numa garagem, vocês precisam até, inclusive, onde está esse carregamento, ter um chuveiro automático nas áreas de garagem. Como é que seria esse chuveiro? Assim, como é que é a atuação dele? É onde tiver carregamento? É no geral? Além disso, como é que você vê isso? Como é que deve ser feito? Estou falando agora de um prédio existente, que às vezes, como você estava falando antes da nossa conversa, às vezes já tem na garagem, tem lá a mangueira. Mas não, agora mudou. Como é que seria esse chuveiro, assim, esse módulo? Em cima do carro, do lado? A diretriz traz essa previsão, né, de ser instalados chuveiros elétricos nas garagens nessa situação, né? O principal objetivo ali, aí até a ideia é que, ao fazer essa adaptação numa edificação, então, que tinha apenas o sistema de hidrantes e não tinha o sistema de sprinkler, né, que se aproveite a rede de hidrantes, que se possa aproveitar também a reserva técnica de incêndio do sistema de hidrantes para alimentar esse novo sistema de sprinkler, né? O principal objetivo ali, então, assim, esse sprinkler, ele não vai ter aquela funcionalidade se ele tivesse sido realmente projetado para isso, né, o tempo de atuação e tal. Então, ali, o principal objetivo é que ele consiga confinar esse incêndio ali sobre o veículo que venha a se sinistrar nessa garagem, né? Então, ele vai fazer uma contenção, o que a gente fala às vezes, né, nos termos técnicos nossos, um isolamento daquele veículo ali para que o fogo não se alastre para outros na garagem, até que o Corpo de Bombeiros possa chegar ao local e efetuar o combate. Retardar, né, um pouco essa propagação do incêndio para dar tempo de chegar, né? É interessante, nós estamos falando da elétrica, a instalação correta, de acordo com a norma. Nós estamos falando, você falou do sprinkler, então, estamos falando de tubulação, então, que não tinha, que agora vai ter que adaptar. Então, quer dizer,
a gente encara que não é uma coisa assim, tem que ter um projeto conforme a diretriz, até tem que ter assim, um projeto mesmo com gerenciamento de risco para ser feito. Não é só vou fazer, tem que contratar um profissional, e estou vendo que não é uma área da engenharia só, nós estamos falando da mecânica, da elétrica, estou correto aí, em função dos riscos. Entendi. Agora, você disse que ainda não temos previsão disso aí, e que as dúvidas podem ser tiradas lá. Só tem que hoje os prédios estão em funcionamento, vários carregamentos no prédio A, B, C. E como é que você estão assim? Vocês estão sendo notificados e pelo síndico, pelo alguma coisa? Como é que está sendo isso? Sim, a gente já recebeu algumas demandas, né, de síndicos, esse conflito. Um vizinho meu comprou um carro elétrico, quer instalar um ponto. Ou então, o meu condomínio não está deixando eu instalar o ponto de carregamento lá. A gente tem recebido, às vezes, né, algumas situações dessa. A gente faz essa orientação, né, que procure um profissional capacitado, que ele avalie essa condição de instalação, né, para verificar se a rede de edificação suporta. E aí o responsável técnico, né, por essa parte de segurança contra incêndio mesmo da edificação, porque às vezes a pessoa já está colocando mais esse elemento no prédio e nem o AVCB ela tem, né? Então, assim, a gente pede que busque esse profissional da área de incêndio para ele fazer uma avaliação mais detalhada de todas as implicações que aquele novo risco ali gera na edificação. Então, que ele também faça essa função mesmo, né, de avaliar a situação específica daquela edificação. Enquanto a gente não tem uma norma, né, nossa, do Corpo de Bombeiros de Minas específica para o assunto, a gente pede que faça essa análise de risco, né, de tudo que implica ali, porque ele conhece bem a edificação. Ele sabe, então ele pode muito bem avaliar e falar assim, não, gente, é melhor se a gente vai colocar esse ponto de carregamento ali, que ele fique ali naquela área externa e seja uma vaga, então, que é rotativa, cada hora um que tem um veículo elétrico estaciona ali e carrega, mas isso aí vai variar da realidade de cada edificação. Então a gente pede que seja feita essa avaliação criteriosa de cada caso especificamente. Você falou uma coisa anteriormente, junto com isso aí, sobre o projeto, eu achei uma coisa interessante. Muitos prédios hoje não tem garagem. É evidente que alguns têm, e uma parte hoje que não tem garagem. Então, eu fico pensando aqui com sua dica aqui da fumaça, assim, alertar o projetista, não coloque então esse carregador na frente quando não tem garagem, mas ele tem a porta que dá acesso à edificação. Assim, já vai assim, uma dica, igual você falou, não, porque se ali tiver problema, está na porta da edificação. Então, esse é uma dica que você deu, eu achei bem interessante. Na hora do projeto, seja novo ou velho, eu achei interessante, tira da porta, né? Esses prédios hoje, às vezes, Minha Casa Minha Vida, ou outro, um pouco melhor, sempre não tem garagem subterrânea, não. É garagem ao tempo, né? Então eu gostei desse raciocínio da fumaça, deixa longe e fora da rota de fuga. Exatamente. É um aviso aí. Mas uma dúvida que eu fiquei, você já tiveram alguma ocorrência depois do carro elétrico aqui no estado de incêndio? Como é que foi isso, assim? Como é que foi lidar com aquilo? Em Minas Gerais, a gente não tem ainda histórico de incêndio em carro elétrico. A gente tem em motocicletas, em moto elétrica e em bicicletas elétricas. Naturalmente, como essas bicicletas também, equipamentos de mobilidade... Micromobilidade, né, já se espalharam muito, até proporcionalmente a gente deve de ter mais eventos relacionados a eles, até porque o controle é muito menor, né? O controle de aquisição dessas baterias e desses patinetes, micromobilidade, enfim, ele é diferente. Então a gente já teve eventos relacionados a essa micromobilidade, inclusive relacionado a carregamento dentro de casa. Porque na micromobilidade, a bateria, ela pode saca a bateria e carrega ela em casa. De deixar, inclusive, olha esse caso, houve uma perícia, o Corpo de Bombeiros há uns 3 anos tem trabalhado na perícia de incêndio exatamente para verificar a efetividade da norma. Esse extintor está fazendo a diferença?
colocar essa mangueira está fazendo a diferença. Esse investimento que o proprietário, o responsável técnico fez, está repercutindo em diminuição de perdas de patrimônio, de vidas, perda do meio ambiente, porque ele está investindo. Se ele está investindo no seguro, é um seguro. Investir na segurança contra incêndio de pânico é um seguro que você faz para quando tiver um incêndio diminuir as perdas patrimoniais, mitigar perdas de vida, e ele, se é um seguro que ele investiu, ele quer ter a contrapartida disso. São milhares de reais investidos. Então tem que ser usável. Então a perícia de incêndio vai lá e olha esse feedback. Uma das coisas que a gente está percebendo, aconteceu um incêndio, a gente apaga e volta lá para ver o que aconteceu. Um desses casos, a pessoa pegou a sua bicicleta, retirou, foi fazer o carregamento, colocou na sala. Onde que ela estava? No quarto. Essa bateria, por motivos diversos, ela incendiou ali, exatamente para sair do quarto, para ir para a fuga, ela precisava passar pela sala. Não conseguiu sair, teve que ser evacuada, tirada com a ajuda de populares e do bombeiro pela janela do terceiro pavimento para poder sair, porque ela ficou presa. Então, a segunda dica que eu daria é, na micromobilidade, onde a gente pode sacar as baterias, jamais transportar em elevador, transportar dentro da rota de fuga, porque a partir do momento que a gente tiver um problema com essa bateria, e dos problemas mais comuns que a gente tem é queda. Como ela é de transportar, se eu deixo ela cair, ela começa um processo de deterioração dela, ela vai aquecendo e entra num processo de avalanche térmica rapidamente, muito rapidamente. Devido a essas falhas que foram provocadas por queda, por exemplo, já que ela é transportável. Você está falando do incêndio, eu gostaria que você falasse mais, você falou da fumaça, como é que essa fumaça desses carros elétricos, como é que o bombeiro encara, se o tipo que ela é perigosa, como é que é o tipo dela? É uma fumaça com características químicas muito diferentes. Primeiro, que ela possui uma toxicidade muito mais alta, uma capacidade de intoxicar muito mais rápido. O segundo ponto é que ela possui elementos químicos que são perigosos por si só. Vamos falar aqui, por exemplo, de ácido fluorídrico. É um elemento, um material que ele tem capacidade, por exemplo, de levar lesões nas partes que possuem cálcio, nos ossos da pessoa. Então a fumaça tem essa característica. Então essa pessoa ela vai ter que ter, se ela for exposta por algum motivo, um ocupante que ficou exposto, ela tem que ser levada, por exemplo, para a unidade de saúde para ter um tratamento específico para evitar que esse fluo reaja com o cálcio do corpo dela e tenha efeitos, sequelas, né, futuras em relação à deterioração desse cálcio. Essa preocupação até, inclusive, Bandeira, é grande por parte dos profissionais que realizam o combate, né? Porque a gente já viu várias ocorrências no mundo em que os estacionamentos, de uma forma geral, são locais não tão povoados, né? Você não tem muitas pessoas ali. Então, começa um sinistro, as pessoas até que conseguem evacuar com relativa celeridade o ambiente. Sim. Na hora que chegam as equipes de combate, é que aí elas, se não estiverem devidamente protegidas, elas podem ficar mais expostas a essas substâncias. Então a gente tem muito mais casos de óbitos, de graves ferimentos de bombeiros que estavam realizando o combate do que do cidadão mesmo. Exatamente. Já foram. Ou ele deixa o carro carregando, ele não fica ali esperando o carregamento, ele sai, ele não está ali muitas vezes. Né? Então essa preocupação da fumaça envolve tudo isso, né? A segurança das pessoas e da gente depois que vai chegar lá para combater. Por isso que na diretriz seria bem interessante para ter tipo um sistema de exaustão para sair dos gases. Então o projetista ali vai ter que bolar lá, o engenheiro mecânico vai bolar ali o que ele vai ter de ventilação para tirar. E mais importante também, que às vezes está pegando fogo e é próximo às vezes ao quadro de força, tem que desligar. Então como é que vai fazer para você continuar com aquele ventilador, né? Fique ligado. Então tudo é um estudo, né? Nós estamos falando dos gases, então a exaustão, nas garagens não tem como não ter
eu vi que, se não me engano, a taxa de renovação é 10 por hora, né? 10 renovações de ar por hora. 10 ciclos. Então, Isso mesmo. que vocês analisaram que é suficiente para que minimize o problema, pelo menos momentaneamente. Exatamente. E esse é um grande problema da fumaça, pelo que você está falando. O fogo, se você tiver como conter, é uma coisa, mas essa fumaça que vai se espalhar, mesmo com a água sendo jogada ali, a fumaça continua. Mesmo bastante. com um SOC baixo, né? Você vai ter fumaça. Então, né, se a bateria não estiver carregada no 100% ali, pode não ter o fogo, mas a fumaça você tem. A fumaça ainda vai ter. A bateria menos carregada, ela pode não liberar fogo, efeito maçarico, mas a fumaça ela vai continuar liberando a fumaça. E essa fumaça tem tanto aquela dificuldade relacionada a localizar, porque tem que entrar nesse ambiente, localizar as coisas, então tem que localizar um quadro, tem que localizar um ponto de hidrante, eu tenho que localizar o carro que está liberando essa quantidade de fumaça, ela vai tomar o ambiente todo, então é necessário entrar todo protegido, pele, respiratório, eu tenho que entrar com a câmera térmica para identificar qual carro que está tendo vazamento, eu tenho que conseguir me localizar naquele ambiente para desligar ou para ligar algum dispositivo, ou para fazer alguma abertura manualmente, eu vou fazer uma abertura quebrando alguma coisa, essas dificuldades também da fumaça no sentido de visual mesmo, também, outro desafio também, porque um ambiente muitas garagens não tem iluminação natural, eu vou ter que me orientar ali dentro de um ambiente totalmente gasado, e me orientar no escuro ali para eu conseguir fazer todos esses procedimentos. Você não sabe que hora que o fogo está, se é à noite ou seja de dia. Exatamente. Mas você falou, a garagem subterrânea que não tem iluminação natural. E muitas vezes durante o dia os veículos estão para a rua, né? O dono dele foi trabalhar, foi fazer as coisas. Então o horário em que a garagem está mais cheia é justamente no período noturno. De noite. Uma dúvida que eu fiquei em relação, por exemplo, ao chuveiro, vocês deixaram claro, é água mesmo ali no lugar. Sobre prazo, a diretriz fala assim, como é que é o prazo dessa diretriz em relação ao prazo, como é que seria o prazo dessa diretriz entrar na atividade mesmo? A diretriz traz, se não me engano, 180 dias, é uma recomendação, né, porque todo momento a gente diz, né, a diretriz ela é orientativa, recomendativa, então ela traz aquilo também como uma sugestão, né, mas realmente isso é uma coisa que está no nosso radar, né, nós sabemos dessa dificuldade de, ao se trazer algo novo desse nível, que você precisa dar um tempo para que as edificações se adequem, se adaptem, né, então a gente está com isso em mente e pretendemos sim dar um prazo que seja o suficiente para que todos consigam agir com um tempo tranquilo e seguro. Bom, eu fico preocupado, Tenente, você que está assim, vocês estão no dia a dia, vocês, entre o início do fogo do automóvel, pode ter sido, começou pela bateria ou pode começar até por outro motivo, igual você falou aí do carregamento, mas o tempo, assim, que você, pela experiência de vocês, pela pesquisa, o tempo entre vocês ser acionados e chegar lá, para um carro elétrico, faz diferença? Faz total diferença. E a gente tem um grande desafio hoje nas cidades, que é o trânsito, né? O trânsito tem estado cada vez mais complicado, então chegar nesse local virou também uma dificuldade. Por isso que a gente precisa dessas ações de mitigação imediatas para segurar aquilo ali. A gente sabe que isso não vai combater o incêndio. É bem provável de não combater o incêndio, esse sprinkler que vai atuar ali, mas vai dar tempo suficiente para o bombeiro chegar e fazer uma intervenção só naquele veículo e não chegar e ter 5 veículos pegando fogo ao mesmo tempo. Então, é o tempo suficiente para segurar o incêndio, para as pessoas fugirem, primeira coisa, para as pessoas fugirem. Segunda coisa, para ter condição de esse incêndio estar em proporções menores nas fases iniciais dele de desenvolvimento, para o bombeiro chegar e a gente ter menores danos ao meio ambiente e também à propriedade. Né? A questão do incêndio é curiosidade só. O ciclo do fogo para uma bateria é igual se todos eles se mantêm igual ou é diferente no caso de uma bateria dessas?
ele é semelhante, porém com essas características de liberação de combustíveis na própria decomposição da bateria, ela é acelerada. Então, a taxa de liberação de calor, ou seja, a quantidade de energia liberada por segundo é muito mais alta do que num veículo normal, quando o incêndio ocorre na bateria nesses primeiros instantes, especialmente se a bateria estiver próximo do seu carregamento máximo. E a gente vê que as tecnologias vão avançando, o que os veículos vão sempre buscando? Maior autonomia, né? Para ter maior autonomia, a bateria também ela é cada vez capaz de acumular maior quantidade de energia, né? Então, assim, a gente pode lidar com situações cada vez mais complexas, com uma carga muito maior aí envolvida nessas baterias. No caso, por exemplo, entre o início do fogo, hoje, vocês têm, bombeiro tem assim, um prazo médio de atendimento, assim, estatística, assim, ou seja, na região centro-sul, se a gente está falando de Belo Horizonte, qual é a média aproximadamente do bombeiro? Faz toda a diferença em relação à região que a gente está falando. No geral, a gente está falando entre 10 a 25 minutos de tempo-resposta. Isso vai variar de acordo com o horário que a gente vai medir e também em relação à região. Como a gente sabe, a gente não tem unidades do Corpo de Bombeiros em todas as cidades. Sim. Então, a depender da cidade, esse tempo pode variar. Mas a gente está falando alguma coisa de 10 a 20 minutos, a 20 e poucos minutos de tempo-resposta. Isso para os nossos caminhões, né? Porque a gente pode ter algum outro veículo que esteja fazendo alguma outra atividade, a gente pode ter uma ambulância, a gente pode ter algum veículo menor que possa estar na região e ela vai fazer um primeiro atendimento, digamos assim, uma primeira resposta, que vai ser basicamente como a pessoa pode não estar, como bombeiro ou bombeira pode não estar com os equipamentos que a gente viu que são exigidos, ele vai focar em evacuar as pessoas, isolar o local, fechamento de portas, por exemplo, é uma atribuição que a gente vai fazer mesmo estando sem o equipamento apropriado. Fechar o máximo de portas possível para a gente manter aquele local fechado e evitar o espalhamento da fumaça, por exemplo. Eu achei bem interessante, capitão, porque a diretriz fala uma coisa assim, vou analisar, ela já existe a norma, mas vocês estão reforçando, o aviso. A primeira coisa que você falou é desligar a fonte. Mas eles têm que ter qualquer quadro de força, esse aqui esse disjuntor é do carro elétrico, esse aqui. Eu acho muito importante essa diretriz, isso tem que ser cobrado. A gente não pode relaxar na segurança. Você tem o gerenciamento de risco, todo um projeto, é uma tarefa muito difícil de vocês, de chegar num acordo com a sociedade e depois colocar isso em ação. E espero que não demore muito, porque hoje os projetos não param, ninguém está esperando IT para mexer. Então, como é que você encara assim, essa parte do projeto? Como é que deve ser feito isso? Essa solicitação do bombeiro? Você falou que tem o helpdesk, a pessoa tem que mandar, pode ser por e-mail, a dúvida aqui de projeto, pode ser presencial, como é que seria isso? Normalmente a gente utiliza os meios de contato por e-mail, realmente, né? Tem a gente mesmo lá da Diretoria de Normalização, tem o dat.normalização@bombeiros.mg.gov.br e o do Helpdesk por meio do InfoCip, o responsável técnico tem esse programa, né? Que ele já utiliza para submeter os projetos, e lá também tem as formas de contato. Ele pode fazer via formulário de atendimento técnico, tem lá os outros canais, inclusive de e-mail, e se o cidadão comum tiver alguma dúvida, no site do Corpo de Bombeiros, né, www.bombeiros.mg.gov.br, tem um Fale Conosco, e essa demanda vai ser direcionada também para a diretoria responsável, que vai acabar tirando essa dúvida da pessoa. O infocip@bombeiros.mg.gov.br. Que você solicita quando tiver a dúvida técnica, né, de aplicação. E para prédios existentes, né, que
pode ser alguém questionando um projeto de prédio existente, aí vocês vão tentar, vocês têm a diretriz para se basear. Agora, quando você disse que não tem um prazo ainda dessa instrução técnica sair, né, como é que é a sequência? Depois vocês terminam, vai para a audiência pública, depois tem as dúvidas, tem essa parte. Você sabe como é que trabalha isso, assim, depois que vocês terminaram o projeto? Qual a sequência? Normalmente, né, então, a gente está trabalhando aí com o conselho consultivo, né, a gente vai construir um texto, depois que tiver dentro desse grupo uma coisa bem estruturada, uma minuta pronta, a gente disponibiliza no nosso site, né, para consulta pública. Costumamos deixar aqueles pop-ups, mensagens para quem opera o sistema do InfoCip, normalmente aparece lá anunciando para ele, tem uma consulta pública acontecendo aqui, tal, participe. A gente envia para empresas, entidades que possam interessar no tema, a gente deixa por algum tempo em consulta pública, né? Aí volta as dúvidas. Aí vem as sugestões, aí voltam as sugestões, aí a gente vai avaliando o que foi sugerido, se é pertinente ou não. A gente pode chamar a pessoa, eventualmente ou não, se entender que é pertinente, ela trazer mais detalhamentos sobre aquilo que ela está sugerindo. A gente pode fazer algo nesse sentido. Depois a gente trabalha o texto final e aí publica. O final, quer dizer, depois que ela volta com as dúvidas, essa equipe, ela analisa e ali já vai virar instrução técnica ou ainda volta para a sociedade já ela alterada? Se tiverem alterações muito significativas em relação àquele primeiro texto que foi para consulta pública, aí é pertinente que a gente mande para consulta pública uma segunda vez, né? Agora, se forem alterações não tão impactantes em relação àquela primeira versão, aí a gente simplesmente publica e passa a valer. Mas você disse que além dessa, nós temos outras demandas, não é só analisar, tem outras demandas em andamento e a equipe deve ser multifuncional. Hoje a equipe de A, hoje a equipe desse processo, deve ser assim, né? Porque nem todos vão mexer com tudo. Estou correto ou não? A gente tenta, eventualmente, quando vai ter uma elaboração de uma norma assim, né, uma revisão, a gente costuma nomear, às vezes, uma comissão, né, um corpo técnico que vai se debruçar mais sobre aquela questão. Mas no dia a dia ali da rotina é a minha adjuntoria mesmo lá de normalização que vai cuidando mais dessas questões todas, o que vai chegando de dúvida e tal, a gente ali normalmente é que cuida da questão. Vocês ficam no centro administrativo, não, né? A gente fica lá na cidade administrativa, na diretoria de atividades técnicas. Ok. Bom, olha só, quanto tempo, por exemplo, você disse que não tem ainda nenhuma previsão, mas essa equipe começou depois da diretriz, foi isso? Depois da diretriz soltou, houve já quantas reuniões, se você entende? Do Conselho Consultivo? Esse assunto. Olha, 2 com certeza, eu estou sem saber se foram 2 ou 3, mas a gente já reuniu discutindo questões relacionadas a esse assunto. E você poderia, assim, adiantar alguma coisa dessa reunião, assim, não decisão, qual assim, em relação a projeto de construções novas ou em andamento? O que você... O pessoal traz essa preocupação, né? A gente tem representante do Sinduscom, então, que já trouxe essa preocupação de empreendimentos de feito Minha Casa Minha Vida, dependendo do que você for exigir no lugar desse, você inviabiliza o empreendimento, né? Então, tem situações dessas que são trazidas, essa questão toda de adaptação, né, da edificação existente, da nova, aí da nova já é mais tranquilo da gente ser um pouco mais rigoroso, até dentro dessa ideia que a gente falou, que as garagens, de uma forma geral, estão com a sua segurança um pouco subdimensionada, dado o risco envolvido ali, mas são situações assim que o pessoal já trouxe, representando os seus, seus associados. Bom, é novo ainda, né, assim, de certa forma aqui para a nossa região, a questão do carro elétrico, a gente vê aí, trabalha em edificações novas, vê que o pessoal já está bem adiantado na nossa percepção, né? Provavelmente estão seguindo normas também, buscar informações fora e tudo mais para seguir, mas é muito... Hoje você tem a diretriz, se a pessoa quiser, até num condomínio, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque, por exemplo, nós estamos aqui, por exemplo, existe o Sindicom, que é o Sindicato de Condomínios do Estado de Minas Gerais.
Então, quer dizer, como ainda não virou instrução técnica, fica muito difícil para o síndico, né? Não é o nosso caso aqui, o síndico vai aprovar, ele pode não aprovar, e se uma pessoa comprou um carro elétrico? Então isso não é assim, um assunto para a gente debater, porque isso aí vira um negócio sem fim. Mas o mais importante é que, pelo menos, nós temos um caminho. Né? Um caminho a seguir, essa diretriz. Na verdade, é o seguinte, se a pessoa seguir essa diretriz, o caminho é muito bom para evitar aquilo que você está falando aí. Pelo menos para prorrogar inicialmente, focar o incêndio ali no local, até que a guarnição chega já mais preparada para que possa combater. Exatamente. Esse é o raciocínio? Exatamente, Bandeira. E, se o senhor me permitir, eu gostaria de falar duas coisas que eu acho interessantes. A primeira é que o carro elétrico é uma tecnologia que está aqui. O Corpo de Bombeiros ou qualquer dessas entidades que estão estudando o assunto não são contra o carro elétrico, absolutamente, nem essas inovações, nem a qualquer pessoa adquirir o carro elétrico ali. A gente está trabalhando, é um novo risco, então a gente está trabalhando em tentar fazer a proteção das pessoas, do patrimônio das pessoas, no mínimo requerido, para garantir essa segurança das pessoas, do bem das pessoas, dos bens das pessoas e do patrimônio e do meio ambiente. E além disso, a outra situação é que o responsável técnico que o senhor falou, o engenheiro, ele é o primeiro bombeiro a chegar na cena. Por que ele é o primeiro bombeiro? Ele é a primeira pessoa que pensou naquele incêndio e já vai estar atuando. Então, quando ele pensou em não colocar o carro elétrico na rota de fuga, ele já está salvando, ele já está fazendo um serviço de bombeiro. Quando ele colocou ele colocou a ventilação, ele pensou em situações daquela ocupação específica, daquele lugar específico. Ele foi o primeiro bombeiro a chegar lá, no final das contas, porque ele já está combatendo incêndio antes de um bombeiro militar chegar. Então, ele, enquanto essa pessoa que conhece o local, tem uma capacidade muito grande em relação a esse novo desafio. Bom, então, eu gostaria de agradecer vocês e se falassem as últimas palavras. Começar por você, Flávio. Agradecer aí a todos que estão seguindo, agradecer ao capitão, ao tenente, seguir aí Engenharia em Foco para ajudar a gente a divulgar, tá? Muito obrigado a todos. Então, eu só queria agradecer a oportunidade, dizer que as pessoas precisam enxergar na prevenção, né? O Corpo de Bombeiros está atuando ali, a gente está junto, a gente quer o mesmo objetivo, né? As pessoas podem achar que às vezes, é muita exigência, não vou conseguir regularizar desse jeito e tal. Assim, o bombeiro quer que a pessoa regularize, que a edificação se regularize, né? Então, assim, a gente não quer que as pessoas vejam um bombeiro como alguém que está criando empecilhos. A gente está junto para tentar trazer o maior nível de segurança possível para as pessoas, para o patrimônio, para o meio ambiente ali, né? Então, só deixar essa mensagem aí para os ouvintes. obrigado. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho também de divulgar e de incentivar a segurança. Bom, Engenharia em Foco termina mais aqui. Um bom dia para vocês. Encerramos mais um episódio do Engenharia em Foco com uma reflexão importante. A mobilidade elétrica é um avanço inevitável, mas precisa caminhar junto com a segurança e a responsabilidade técnica. Agradeço aos nossos convidados do CBM-MG por contribuírem com informações essenciais para o setor. E você que nos acompanhou, você gostou do nosso episódio? Continue acompanhando a ABMEC e o Engenharia em Foco nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo que rola, de todas as novidades da engenharia mineira. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo episódio.